Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Consolo é algo necessário para a vida humana. Por quê? Por causa do pecado, é óbvio. O mundo está sempre em conturbação, sempre perturbado, sempre há problemas. Então o consolo ele é uma necessidade. O Senhor Jesus, ele é chamado de nosso Consolador, e o Espírito Santo também. Na verdade, eu prefiro a palavra advogado, que tem ali na Escritura esse papel de consolar por meio de uma defesa objetiva. Ou seja, ele nos consola nos defendendo. Porque o consolo, às vezes, ele pode não ser um consolo sólido, real, ele pode ser apenas palavras. Por exemplo, você está passando por um problema e então alguém chega para você, ouve sobre o seu problema e diz vai dar tudo certo. Bom, aquelas palavras podem até dar um certo ânimo, mas se você parar para pensar em algum momento, mas qual a garantia que eu tenho que vai dar tudo certo? O consolo ele precisa ser um consolo real, um consolo que tenha um fundamento, um consolo realmente verdadeiro. Tanto que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, o apóstolo Paulo consola os irmãos que haviam perdido entes queridos, inclusive outros irmãos em Cristo Jesus, e consola por meio de promessas. Ele não consola dizendo, vai dar tudo bem. Ele consola apresentando as promessas de Deus, promessas de vida eterna, mostrando para eles que na volta de Jesus nos reencontraremos. E uma vez que nos reencontraremos, nos veremos para sempre. Esse é um consolo real. Espere, calma. Eu sei que demora um pouco, mas o Senhor Jesus trará em sua companhia os que já foram. E então nos reencontraremos para sempre. Esse é um consolo verdadeiro. Então, para que haja um consolo verdadeiro, temos que lembrar o papel de Cristo e do Espírito Santo como advogados, ou seja, aqueles que defendem a nossa causa, aqueles que trabalham em nosso favor, para nos trazer um consolo verdadeiro, um consolo bem fundamentado. O Senhor Jesus faz isso estando à destra do Pai, como nosso advogado que pagou o preço da nossa redenção. E o Espírito Santo faz isso em nós, falando ao nosso coração como penhor, a garantia da vida eterna, como aquele que habita na sua igreja, que é o templo do Espírito, para que essa igreja possa ser fortalecida, confortada em momentos difíceis, em momentos em que ela precisa lutar. E então ela é lembrada das promessas, ela é lembrada da obra de Cristo, ela é lembrada daquilo que já fora feito por ela e que ainda há de ser feito. Esse é o papel do Espírito Santo como advogado, consolador dentro de nós, na igreja do Senhor Jesus, falando, operando em nós para que nós possamos realmente seguir, advogando em nosso favor, inclusive quando somos acusados, porque uma vez que a obra de Cristo é suficiente e eficaz, ele nos lembra que as acusações são em vão. E o salmista, do Salmo 119, ele está lembrando as promessas de Deus e se consolando nelas nos momentos das lutas e das dificuldades. Versículos 49 a 56 dizem assim: lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora, e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação, por causa dos poderosos, dos poderes, dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Observe que o fato dele guardar a palavra de Deus em seu coração, eles não tinham esse privilégio que nós temos hoje de ter uma Bíblia na mão, ou mesmo no celular, podendo andar com ela para todos os lugares e abri-la para ler no ônibus,
no carro, caso você não esteja dirigindo, ou mesmo até ouvindo, né? Porque alguns aplicativos eles vão lendo a Bíblia para você e você pode ir ouvindo enquanto dirige. E em outros lugares, quando você estiver esperando algum atendimento, eles não tinham esse privilégio, mas eles podiam meditar na palavra do Senhor e guardar no coração. Guardar as promessas de Deus para que durante todo o dia estivesse ruminando e então sendo consolado pelas promessas do Senhor. Veja que o salmista também tem lutas, também tem dificuldades, também passa por problemas. Os homens de Deus, na verdade, sempre passaram. Recentemente ouvi uma frase popular muito interessante que diz o seguinte: não se atira pedra em árvores que não tenha fruto. Ou seja, exatamente as árvores frutíferas que mais vão receber pedrada por causa dos seus frutos. A ideia desse ditado popular é que as pedras visam tirar os frutos das árvores. Portanto, os homens de Deus do passado sempre levaram pedrada. Os homens de Deus do presente também levarão, porque estão produzindo. E uma vez que estão produzindo para Deus, o mundo que jaz do maligno, o diabo e os pecadores com seus pecados passaram a odiar isso, porque na verdade tudo o que eles odeiam é o próprio Criador, é o próprio Deus e todos aqueles que estiverem ligados a Ele. E este salmista também passava por lutas, também teve problemas. E o que consolava ele era lembrar as promessas. O que você deve fazer? É óbvio que isso significa que precisa primeiro você meditar nas promessas do Senhor. Então, medite na palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor. Você precisa conhecê-la. Como é que você vai ser confortado, consolado nos momentos em que você está passando por dificuldades? Como é que você vai encontrar força, ânimo no momento em que está passando por lutas, se você não tem vivo em sua mente, em seu coração, as promessas de Deus? A promessa de que Ele nunca deixa o seu povo, a promessa de que Ele tem propósitos grandiosos para as nossas vidas, a promessa de que Ele trará a eternidade para nós, que já começou a operar, transformando o nosso ser, a promessa de que Ele conhece, sonda o nosso coração, a promessa de que Cristo já pagou todos os nossos pecados e que nenhuma acusação, portanto, terá valor diante de Deus. A promessa de que Ele luta pelo seu povo, Ele batalha por nós, Ele sente as nossas dores, porque Jesus sofreu, sentiu as angústias que nós sentimos e é poderoso para interceder por nós. A promessa de que o Senhor não nos deixou só, antes enviou o Espírito Santo para que Ele nos consolasse, exatamente advogando em nosso favor, falando ao nosso coração a palavra do Senhor, aplicando-a para que nós possamos ser fortalecidos. São tantas as promessas que Deus nos deu e você pode lembrá-las meditando na palavra de Deus. Isso fortalecerá a sua vida. Uma pessoa que realmente está bem alicerçada nas promessas de Deus, ela não irá desanimar, desistir, porque a promessa do Senhor será o seu sustento, seu suporte, como uma casa edificada sobre uma rocha. E uma vez que realmente seja um verdadeiro cristão, o Espírito de Deus está operando em sua vida e em seu coração para conduzir a Escritura, porque o papel do Espírito é conduzir a toda a verdade, a fim de que a verdade seja o amparo firme e sólido daqueles que estão precisando de consolo. Observe isso na vida do salmista. Ele, que estava passando por problemas, perseguições e que os soberbos estavam perturbando a sua vida, encontrou nos decretos de Deus a alegria. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Ele, que estava vivendo longe do lar, está encontrando uma forma de se alegrar, porque a palavra do Senhor estava alegrando o seu coração. Por isso que Paulo, em Filipenses, preso, tendo sido açoitado, passando por todas aquelas dificuldades de um apóstolo perseguido, que estava ali para pregar a palavra do Senhor, ele diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele estava falando para se alegrar em Deus. Ou seja, ele estava com a palavra de Deus em sua mente e seu coração. Enquanto eles estivessem olhando para Cristo, eles teriam motivo para se alegrar, apesar das lutas, das angústias, das dificuldades, porque as promessas de Cristo são fiéis e verdadeiras.
e Ele cumprirá cada uma delas. E quando voltar, trazendo a eternidade, imagina, viver para sempre no paraíso, viver para sempre sem a maldade no meio da criação, viver para sempre sem ninguém perturbando a gente. Ah, isso é tão confortador. Portanto, isso nos leve a alegrar o coração. E Paulo nos diz, em 1 Coríntios 15, 58, que diante de tudo isso que o Senhor nos prometeu, e quando nós lembramos as maravilhosas promessas de Deus, então nós devemos ser firmes, abundantes na obra do Senhor. Porque é certo que o Senhor cumpre suas promessas. Portanto, você que precisa de consolo, e sempre precisará em algum momento da sua vida, você olhe para a palavra, lembre as promessas de Deus, veja as maravilhas que Ele já fez e então encontre a motivação, o ânimo, a força para continuar a jornada, porque é assim que vamos perseverar até o fim. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Bendito o teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor. Agradecemos por tudo. Colocamos a vida nas tuas mãos e pedimos a tua direção. Pedimos que nos conforte, Senhor, conforte teu povo. As lutas que teu povo enfrenta todos os dias, quer as lutas, meu Deus, mais cotidianas, como questões de saúde, questões, Senhor Deus, financeiras, problemas, Senhor Deus, que tem a ver com a realidade, Senhor Deus, debaixo do pecado, mas também problemas especiais por sermos teu povo, a perseguição tão comum, Senhor Deus, em nossos dias também. Que o Senhor nos ajude, fortaleça o nosso coração para perseverar até o fim, a fim de que teu nome seja glorificado na tua igreja e tua igreja se alegre em ti. Que o Senhor receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.